Olá, meus amigos, minhas amigas, nossos irmãos. Estamos aqui para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório, comigo, nosso dileto companheiro Alcir Almeida. E hoje nós vamos iniciar o estudo da Lei de Igualdade, contida no capítulo 9, livro 3º de O Livro dos Espíritos. Espero vocês daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu amigo Alcir Almeida, aqui estamos para mais um programa, meu caro. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham, né? Pelas mídias sociais da Comunhão Espírita, por seus canais, por todas as redes sociais onde a gente transmite esse programa. O programa é para vocês. Em especial hoje, Ricardo, eu gostaria de aproveitar. Claro. Nós temos aí irmãs e irmãos que, com certa fidelidade, nos acompanham desde muito, né? E essa semana eu tive a oportunidade, eu estava passeando aqui no centro de Brasília, e de repente alguém me cumprimenta, né? E como você mesmo diz aqui, celebridade aqui é o livro, né? O que brilha são as ideias que aqui se encontram. Mas eu queria dar um abraço no nosso irmão Serrano, né? Que trabalha no Exército Brasileiro, que me cumprimentou um dia desse e me presenteou com um livro. O pessoal daqui da Comunhão sabe que eu trabalho na livraria, gosto de livros, então ele me deu um livro. Obrigado aí, obrigado Serrano, um grande abraço. Isso é bom, é muito bom isso. E já que você lembrou do Serrano, eu quero citar também um companheiro nosso aqui da Comunhão Espírita de Brasília. Para vocês que não conhecem a Comunhão Espírita de Brasília, isso aqui é um mundo. É uma casa muito grande e é comum as pessoas falarem comigo, talvez com você também, dizer, olha, você conhece fulano? E eu digo, não conheço. Mas ele trabalha na Comunhão. Olha, é uma coisa tão incrível. A Comunhão são mais de 13 mil associados cadastrados, né? São, no mínimo, 3 mil pessoas por dia que passam nos portões da Comunhão. É tanta gente, que tem 3 Alcir. Sério? Talvez eu seja o único Alcir que você conheça. É tem verdade. 3 aqui dentro da Comunhão Espírita. É gente pra caramba. Mas eu estou fazendo essa introdução porque essa semana foi aniversário de 15 anos de inauguração lá do Centro Espírita Casa de Lázaro, onde eu também tenho um compromisso lá na Casa de Lázaro, e o palestrante foi o Sérgio Castro. O nosso Sérgio aqui. Que é um trabalhador aqui da Comunhão Espírita. O Sérgio é aquela coisa, é Brasília. Aqui na Comunhão, no Semente de Luz, está lá no Casa de Lázaro. Pois é, e eu não tenho muito contato, a gente se vê de vez em quando, mas o que me deixou muito feliz é que o Sérgio falou que ele utiliza o nosso programa nos seus grupos de estudo também, né? Então, obrigado, quero Sérgio. aproveitar para deixar o meu abraço aqui para o Sérgio Castro, trabalhador da Comunhão Espírita. Palestrante da casa. Divulgador da doutrina, não só na Comunhão, como em outras casas também. Isso. Deixar aqui o nosso abraço para o Sérgio Castro e para o Serrano, lá do Exército Brasileiro. Ok. Almeida, nós vamos iniciar hoje a Lei de Igualdade. Apenas fazendo uma retrospectiva rápida, Almeida, nós já estudamos a lei divina ou natural, né? Iniciando o estudo das leis morais, já estudamos a lei de adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade e lei do progresso. Todos esses estudos sobre todas essas leis já estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Os interessados podem ir lá no YouTube e acompanhar todos esses programas. E hoje vamos iniciar a Lei de Igualdade, Almeida, iniciando pela igualdade natural, que está
na questão de número 803. E nessa questão, o Kardec perguntou se todos os homens são iguais diante de Deus. O que é que você acha? Não tenho a menor dúvida. Somos todos muito iguais diante do Altíssimo. Eu gosto muito daquele trecho que até foi utilizado numa música de Tim e Vanessa, né? Toda criatura Deus chama pelo nome. Ele conhece a cada um de nós, ele conhece a história de cada um de nós. Mas não nos enganemos. Ele nos ama a todos igualmente, porque ele sabe que somos todos iguais. Somos todos iguais, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa, mas sim, nós somos, no grande mapa da existência universal, nós somos iguais. E essa é a resposta, Almeida. Os espíritos disseram para o Kardec que sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. E os espíritos dizem: dizeis frequentemente que o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma grande verdade. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Ou seja, esse axioma ele é mais verdadeiro e mais amplo do que a gente imagina. E aí o Kardec fez um... Quer falar alguma coisa? Não, é aquela história, né? Em cima desse teu comentário de que a luz é para todos, né? Aham. Às vezes a gente não percebe o básico. A luz do astro-rei é o que garante a vida para cada um de nós. Sem o Sol, não há vida no planeta Terra. E não seleciona. Não evolui, não progride, não ama, não existe na matéria. E o Kardec fez um comentário. Ele disse o seguinte: todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Todos. E agora nós vamos falar das desigualdades das aptidões. Se todos somos iguais, por que, ao mesmo tempo, nós percebemos tantas diferenças de comportamento, diferenças de acesso aos bens da própria natureza, diferenças no potencial de inteligência ou de intelectualidade, de bondade, enfim. Se todos somos iguais, por que somos tão diferentes? E aí nós vamos iniciar esse estudo a partir da questão 804, quando Kardec perguntou por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens, Almeida. E aqui, antes de você falar, tenho a impressão de que o Kardec partiu, mais uma vez, de uma premissa falseada, né? Ele já parte do princípio que Deus nos criou diferentes, com diferentes aptidões. Que Deus deu diferentes aptidões. Ele já parte dessa premissa e pergunta por que Deus fez isso. E você vai comentar a partir de agora. Mas você já deu spoiler, você já respondeu, já matou a questão, né? Não, de forma alguma. Deus nos criou a todos, sim, iguais. Aptidões, nós temos potencial para desenvolver toda e qualquer aptidão. No momento em que você vê dois seres humanos que nascem na vida terrestre de uma forma diferenciada, um com aptidão para uma atividade, outro para uma aptidão para outra, não significa nada além que nas existências anteriores, nas encarnações anteriores, um escolheu se desenvolver em um lado do conhecimento humano e outro escolheu se desenvolver em outra situação. Lá na origem, quando a gente começou a existir dentro da matéria, muito antes do reino nominal, a gente começa a vivenciar experiências diferenciadas.
que vão nos propondo aptidões diversas, mas no processo de desenvolvimento, de evolução, de progresso, nós vamos capitulando todas essas necessárias experiências e lá no final voltaremos a ser mais iguais do que É somos verdade. hoje. É verdade, eu gostei desse finalzinho também aí. Porque lá na A gente frente, começa absolutamente igual, se diferencia na jornada, mas volta a se assemelhar ao final, ao ponto de o próprio Cristo ter dito: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. verdade. Bacana, gostei. Vamos ver a resposta? Vamos ver a resposta. Os espíritos disseram assim para o Kardec: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência. Ou seja, viveu mais, tem mais experiência, aprendeu mais. E, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade. Olha que interessante essa Exercício palavra da aqui. vontade. Se entre nós dois você tem mais disposição, mais vontade para aprender determinada coisa e eu não, obviamente que daqui a pouco você vai saber mais do que eu. Pelo exercício do livre-arbítrio. É o Por que ele um diz ato de aqui. vontade. Que é o uso do livre-arbítrio. Cada um segue o caminho que quiser, no ritmo que quiser, com as companhias que quiser. Livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Eu fico lembrando, tem um grupo que eu faço parte aqui na comunhão, uma das dirigentes, ela não gosta de matemática. Hum, E sempre que a gente girava dentro do Livro dos Espíritos e falava sobre isso, ela era gentilmente lembrada: ó, não adianta, você vai ter que estudar matemática e vai ter que aprender. Não, tá louco, não sei o quê, eu já tô velha, não vou estudar. Hoje não. Na próxima encarnação. na próxima, quem sabe, né? Mas um dia você vai ter Um que enfrentar esse dia vai monstro da ter matemática. Vai ter que encarar. É verdade. O que um não faz, o outro faz. É interessante também isso, né? Porque se a gente for olhar a natureza como um todo, todas essas habilidades ou todas essas ciências fazem parte do processo de aperfeiçoamento. A matemática, a filosofia, a biologia. Já pensou se ninguém gostasse de matemática, como é que ia ficar, né? Tem os Almeidas da vida que gostam que gostam dos números, que... eu acho que eu já te falei isso, eu também não tenho muita preferência pelos números não, viu? Cara, pior que ontem, ainda esta semana, eu estava lembrando todas as cadeiras de matemática que eu já fui levado a estudar. Tá vendo? Caramba. E continuando, é assim que cada um tem um papel útil na vida. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do nosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Ou seja, mais uma dica aqui, né, Almeida? Esse processo de evolução não acontece apenas na humanidade terrestre. É na humanidade. É na humanidade, sem adjetivos. E a humanidade, como a gente sabe, ela habita as várias casas do meu pai. Ela habita todo o universo. Habita todo o universo. Então, se de repente, num orbe tem alguém que desempenha, que domina determinada aptidão e naquele mundo mais atrasado precisa desenvolver, esse indivíduo vai se mobilizar. Vai fazer uma extensão universitária. Uma extensão, reencarna naquele mundo, deixa a sua contribuição e volta. Segue. Né? Nós já comentamos aqui, mas eu gosto de comentar, até para ajudar os nossos ouvintes a pensarem sobre isso. A evolução que o planeta Terra teve no século XX, a partir do século XVI,
Se a gente começar ali a partir das grandes navegações, no período em que os europeus saíram da Europa em busca do caminho das Índias e descobriram a América, ali, cara, foi eu vejo assim como um descerramento de um véu que há muito vinha imposto. É como se alguém lá em cima dissesse assim, não, a partir daqui vamos abrir o campo de crescimento dos meninos. É interessante, né? Às vezes a gente não percebe. A civilização ocidental não tinha chocolate, não tinha batata, A história das batatas eu já ouvi, muito não interessante. tinha milho. Tinha arroz, tinha trigo, tinha aveia, mas não tinha milho. Não tinha milho, não tinha batata, não tinha chocolate. Só para falar algumas coisas que só tem nas Américas. Que só tem, não. Só existia de forma nativa nas Américas. Nas Américas. É isso. É bacana. E depois disso, mais agora no século XX, no século passado, né? O desenvolvimento tecnológico que foi de uma coisa assim, uma verdadeira explosão, desde eu gosto de me referir muito ao Santos Dumont, né? Em 1906, ele estava provando que podemos voar com O mais pesado um que o ar. objeto mais pesado que o ar, em 1906. Em 1914, 1918, já estavam utilizando Como arma. o avião como arma na Primeira Guerra Mundial, aperfeiçoada na Segunda Guerra Mundial. E em 1969, o homem não só voava, mas já chegava à Lua. Então, um desenvolvimento assim, Como os outros. menos de 100 anos. Em menos de 70 anos, saiu do chão e foi à Lua. Nós saímos do lombo do cavalo, né? Passamos pelos primeiros automóveis, avião, chegamos à Lua. É uma evolução assim abrupta. E é interessante, né? Qual foi a grande inovação exclusiva do Santos Dumont? Botar um motor de combustão interna para fazer o avião voar. Né? Mas a filosofia do objeto Sim. é a mesma. Ele compôs tudo, né? É. Mas sem o motor não seria possível. Pois é. Não, é muito interessante. E a gente poderia ficar falando aqui um monte de coisa aqui. de outras invenções na área das comunicações. Em Recife. Nós já falamos isso aqui quando eu morava em Recife, década de 80, 90. Quem tinha um telefone fixo em casa era rico. Era diferenciado. Era diferenciado. Quem não tinha, tinha que alugar de quem tinha, se quisesse. Não, é aquela coisa, né? Havia pessoas que faziam renda, compravam vários telefones, iam alugando e tinha que ser declarado na declaração anual de ajuste do imposto de renda pessoa física. Era uma fonte de renda. Hoje em dia nós temos os smartphones aí que... Já tem aí uns 30 anos quase que ninguém mais faz declaração de telefone. É verdade. Que bacana. Vamos à frente então, Almeida. 805. Passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Certamente o Kardec fez essa pergunta em função da resposta anterior, que foi citada que um espírito ele pode sair de um mundo superior e levar desenvolvimento para aquele mundo inferior. E o Kardec pergunta, quando ele passa de um mundo superior para o inferior, ele conserva a integridade das suas faculdades, daquelas que ele já adquiriu? É interessante, essa pergunta tem algumas nuances que cabe a gente destacar. Seja você, seja eu, né, nós temos capacidade de movimentar os dedos com agilidade, polegar e indicadores opostos, né? Podemos fazer um monte de brincadeira com as mãos. Agora, seja você, seja eu, coloquemos um dos dois dentro de um escafandro, bota lá a 30 metros de profundidade. Nosso cérebro continuará sendo nosso cérebro. Desde que seja mantido o suprimento de oxigênio, está tudo resolvido. Mas as mãos perderam aquela
Porque está dentro de uma luva grossa para aguentar aquela pressão, aquela carga da pressão atmosférica e em cima daquela coluna de água, aquilo tudo em cima do nosso ser. Você vai perder a destreza dos seus dedos, mas a sua capacidade continua. Mas por que você não expressa a sua habilidade? Porque o escafandro limita a sua capacidade. Acabou. Né? De forma semelhante, coloca a gente numa roupa de astronauta, coloca a gente em órbita, mesmo problema, aquela luva ali, né, para não sair a atmosfera daqui e não congelar o corpo, você vai perder destreza. Eu fico lembrando do treinamento a que são submetidos os astronautas da NASA. Não sei se tu já leu sobre isso. Não, eu acho que não. É interessantíssimo. Sabe como é que eles treinam para a missão espacial? Eles são colocados dentro da roupa e jogados dentro de uma piscina. Ah, tá. 30 metros de profundidade, uma pressão medonha. Que simula mais ou menos o ambiente, né? Simula a escuridão, a falta de luz, a limitação do corpo para se movimentar, né? E a falta de destreza manual para poder apertar um parafuso, como diz outro, desaparafusar alguma peça e não deixar a porca cair. É verdade. Senão vai virar um meteorito aqui na cabeça da gente, né? Então, respondendo objetivamente à pergunta, ok, por algum motivo aquele teu especialista saiu do planeta A, extremamente elevado, foi para outro planeta onde aquele conhecimento dele se faz necessário. O seu patrimônio intelectual está preservado. A sua capacidade está preservada. Contudo, o perispírito dele terá que ser submetido a uma mudança para poder usar os materiais daquele planeta. Vamos lembrar isso. Exato. A centelha eterna continua a mesma, com todo o seu patrimônio e todas as suas capacidades. Agora, o perispírito que vai envolver aquele espírito tem que ser formado do material do planeta destino. Exato. Já tem uma limitação. Ele vai ter que se adaptar a esse material. Quando ele encarnar, ele vai ter que se submeter às limitações que aquele corpo tiver. Exemplo, se nós, você ou eu, fôssemos encarnar hoje no corpo de um Australopithecus, isso aí é bom olhar aquele livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, a gente teria altas limitações. A gente teria dificuldade de falar, porque não havia cordas vocais ainda suficientemente desenvolvidas. O sistema neuromuscular, neuroesquelético muscular ainda era mais rudimentar, teria dificuldade de se mover, né? Você ia conseguir pegar um tacape para enfiar na cabeça de um bicho para poder comer, mas mesmo assim teria dificuldade, né? Ou seja, o patrimônio do ser que vai lá encarnar num planeta mais atrasado está preservado. Agora, as capacidades de manifestar, as possibilidades de manifestar todo o seu potencial estariam limitados pelos meios que a carne lhe aprouver. É isso. E a resposta que os espíritos deram para o Kardec diz o seguinte, eu vou repetir a pergunta, passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? E a resposta é sim. Já o dissemos, o espírito que progrediu não retrocede, ele não desaprende, não anda para trás. Não perde a capacidade de conhecimento. Ele pode escolher, no seu estado de espírito, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária que a que tenha. Tudo sempre para lhe servir de ensinamento e ajudar o progresso naquele mundo inferior. E aqui tem um comentário do Kardec. Assim, a diversidade das aptidões do homem não resulta da natureza íntima de sua criação. Não foi Deus que deu aquela aptidão, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos encarnados naquele mundo.
Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados. E também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei de caridade que os deve unir. Isso tinha me passado despercebido. Ainda tem esse diferencial. Sim. Né? É a oportunidade de aquele que sabe mais ser caridoso, praticar a caridade com aqueles que sabem menos. É aquela coisa, né? Existe a caridade material, existe a caridade moral e existe uma caridade intelectual. É verdade. Interessante, né? É verdade. Exatamente isso. Muito bom, Almeida. Excelente. Almeida, o nosso tempo, eu acho que não vou fazer a próxima pergunta. Hoje nós estudamos a igualdade natural e a desigualdade das aptidões. E antes de encerrar o tempo, eu queria fazer mais um comentário ainda, que eu gosto dessa temática. Dessa analogia, melhor dizendo, né? Da incapacidade de um ser mais completo num ambiente inferior. Eu gosto de dar o exemplo de um exímio cirurgião trabalhando com um bisturi cego, inapropriado. Por mais... Trabalhando com machado. Com machado, né, cara? Eu vou fazer uma cirurgia com uma faca de mesa aqui. Por mais habilidade que ele tenha, ele não vai conseguir. Vai ficar um estrago. Ele vai fazer um estrago. Ali, né? Bacana. Meu amigo, vamos ficando por aqui? Ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Ricardo. Um abração aí para a turma que nos acompanha. Mais uma vez, um abraço para o Serrano, um abraço para o Sérgio Castro, né? E um abraço para cada um de vocês que, silenciosos, também nos acompanham com o mesmo amor, com o mesmo carinho, né? Temos certeza disso. Forte abraço e até a próxima. É isso mesmo. Um forte abraço. A gente se vê no próximo programa, quando daremos continuidade à lei de igualdade. E falaremos agora, no próximo programa, sobre as desigualdades sociais. Até lá.